Vocês sabem qual é a maior causa de dor no joelho? De cada 10 pessoas que vêm ao consultório, 8 têm o mesmo diagnóstico e o mesmo tratamento. É um tratamento simples, não é necessário, na maioria das vezes, medicamentos, nem repouso, nem imobilizações e muito menos cirurgia. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos desse Brasil varonil. Nós somos o canal Tertuliano e Carolina, aqui a gente discute ortopedia numa linguagem acessível e também a gente discute outras coisas mais que vocês podem ver aí no canal. Esse vídeo vai ser dividido em anatomia do joelho, conceito, sintomas, diagnóstico, tratamento e complicações. De cada 10 pessoas que vêm aqui no meu consultório com dor no joelho, 8 têm um diagnóstico chamado síndrome fêmuro-patelar. Um nome esquisito, e a proposta desse canal é não ficar dando importância em uma linguagem muito técnica. Então, para eu explicar o que é a síndrome fêmuro-patelar, eu preciso explicar algumas coisinhas básicas, simples, de anatomia. Quem já tiver noção da anatomia e quiser passar para diante, esteja à vontade. Aqui nós temos um joelho. O joelho é a maior junta do corpo, a maior articulação do corpo. A gente pode falar junta também. O joelho é uma articulação muito interessante porque ela tem duas articulações em uma. A primeira é a mais evidente. O joelho possui essa articulação principal aqui do fêmur com o osso da canela, mas ele tem uma outra articulação secundária, mas não menos importante, que é o contato do fêmur com um osso chamado patela, que até 1992 se chamava rótula. E nos animais, o pessoal da roça chama de pataca, que na Roma Antiga chamava osso de César, e que o goiano chama de bolacha do joelho. Não importa o nome, o que importa é que a patela, que se encontra aqui na parte da frente do nosso joelho, ela tem uma função diferente dos outros ossos. É um osso muito interessante porque ele não serve para dar forma e dar função de sustentação. Esse osso tem a ver com um mestre grego que viveu há mais de 3.000 anos atrás, ficou muito famoso por uma frase: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio que moverei o mundo. Aquele mesmo que saiu pelado pela rua gritando eureka por outro motivo. Arquimedes ficou famoso por inventar a alavanca, certo? Errado. Quem inventou a alavanca foi Deus. Quando fez o joelho, ele colocou esse osso aqui, chamado patela, para aumentar a força de esticada do nosso joelho. Quando o músculo que está aqui na frente da nossa coxa se contrai, ele puxa a patela para cima, a patela corre nessa canaleta que está aqui bem na frente do nosso joelho, a patela sobe e desce quando a gente dobra e estica o joelho, ou quando a gente flexiona e a gente estende o joelho. Pode falar dobra e estica. Então, correndo nessa canaleta aqui, que o bicho homem colocou o nome de Trócula, mas não importa o nome, podia colocar o nome de Tupã, Barão, Kojak, Tarzan, entendeu? Totó. Importa é que, quando a gente dobra e estica o joelho, a patela sobe, desce, sobe e desce. A patela tem uma forma em V, igual essa canaleta se encaixa aqui. O músculo quadríceps se contrai, ele usa a patela para aumentar a força de esticada do joelho. Ele usa a patela como alavanca, o final do fêmur como ponto de apoio, puxando a perna e aumentando a força em 30% ou mais. Por isso, ela potencializa a força de esticada do joelho. Isso é importante para dar um chute? Sim, importantíssimo para dar um chute, mas não é só para isso, serve principalmente para marcha. Quando Deus deu de presente para o bicho-homem a liberdade de andar somente com suas patas traseiras, deixando suas patas dianteiras livres, ele teve que melhorar o ato de andar. A gente leva uma perna para frente, a outra perna fica para trás. Essa perna que fica para trás precisa passar para frente de uma maneira muito rápida e a patela, ela melhora essa passagem da perna que fica para trás para adiante, para poder um passo se suceder ao outro. Se acontece algum desequilíbrio aqui nesse posicionamento da patela, nesse ato de subir e descer, na pressão com que a patela se encaixa no fêmur, isso pode causar
sintomas. Esses sintomas é o que a gente chama de síndrome fêmuro-patelar. Então, é por isso que esse diagnóstico tão comum tem esse nome esquisito, complicado. Outra maneira de a gente se referir a essa situação é dizer dor anterior do joelho. Agora a gente vai para os sintomas. Os sintomas são bem característicos. Normalmente a pessoa sente uma dor na parte da frente do joelho. Em anatomia a gente chama a parte da frente de anterior e a parte de trás de posterior. Assim que os médicos falam. Mas eu vou falar aqui parte da frente e parte de trás. Se por um acaso escapar anterior e posterior, você já sabe. Eu estou com uma dor aqui no joelho, aqui na parte da frente do joelho. A gente já desconfia que existe uma possibilidade enorme de ser a danada da síndrome fêmuro-patelar. A maneira com que a pessoa sente essa dor, ela é bem característica. Normalmente, a pessoa sente essa dor quando ela sobe ou desce escadas e rampas, terrenos íngremes. A pessoa fica muito tempo em posição sentada, principalmente um assento mais baixo, onde o joelho fica mais flexionado. E é muito comum a pessoa também reclamar que quando ela vai se levantar, ela sente uma dor aqui na frente do joelho. A pessoa vai ao cinema, ao teatro, fica procurando um lugar para sentar, um lugar onde ela pode esticar o joelho. Deus do céu, meu joelho. Normalmente essa dor não é uma dor lancinante, uma dor muito forte, aguda, mas é uma dor que perturba. Vai fazer uma viagem longa de carro, quando vai levantar, sente aqui essa dor na parte da frente. Ficar na posição de cócoras, quando a pessoa vai agachar, vai mexer no jardim, ou a pessoa vai assentar um piso. E outro sintoma também muito comum é a queixa de estalidos, estalos, crepitação, barulho. Meu joelho está fazendo barulho. Algumas vezes a pessoa nem sente dor, é o estalido, estalo. Meu joelho está fazendo croque, croque. Isso daqui faz um barulho audível e às vezes acompanhado de dor. Veja bem, se eu agachar aqui agora nesse momento e me levantar, meu joelho vai estralar. Todo mundo tem estalo no joelho, uns mais, outros menos. Mas todo mundo tem uma patela que quando a gente agacha, aperta aqui de maneira forte e vai acabar dando um estalo ou outro, né? O que não pode acontecer é ser um estalo seguido de dor ou um estalo acompanhado de um bloqueio mecânico. O joelho trava e a gente precisa investigar outras coisas. É importante a gente não confundir essa situação, que é extremamente comum, com uma outra situação que é menos comum, mas que também é frequente, que é a instabilidade da patela. Quando a patela ela tende a sair dessa canaleta, desse sulco aqui na parte da frente do fêmur. Tem gente que desloca a patela. Aí o diagnóstico já é outro, é instabilidade patelar. O tratamento pode ser diferente. A gente faz o diagnóstico. O diagnóstico começa na conversa da pessoa com seu médico. O médico tem que ser curioso, ele tem que ser investigativo. Conforme a conversa vai se desenrolando, o médico vai levantando as suas possibilidades de diagnóstico. Procedida a entrevista, então, a gente vai para o exame físico. O exame físico, ele é importantíssimo no diagnóstico de síndrome fêmuro-patelar. Nenhum ortopedista é capaz de fazer o diagnóstico de uma síndrome fêmuro-patelar sem examinar o paciente com suas mãos e os seus dedos. Isso acontece na posição deitada. Existem alguns testes diagnósticos. O médico vai avaliar a sua amplitude de movimento, se existe crepitação anterior, e o médico faz um teste muito interessante, que é, pede a pessoa para contrair o músculo da frente da coxa e segura a patela no seu lugar. Isso causa um desconforto muito grande. A gente chama isso de teste da apreensão patelar. Levantada a hipótese diagnóstica, a gente lança mão de exames complementares. Meus amigos desse Brasil varonil, nesse caso que a gente está falando, o melhor exame é o bom e velho raio-x em 3 incidências. Radiografias ou raio-x em posição de frente, posição de perfil e uma outra posição que se chama axial de patela, muito importante. Quem passa aqui comigo sabe que eu peço frequentemente exame. Doutor, mas o senhor não vai pedir nenhuma ressonância?
a gente precisa tratar o paciente. Se o paciente não melhorar, a gente pede a ressonância. Ah, mas eu quero uma ressonância, mas meu outro médico falou que eu preciso fazer uma ressonância, então a gente faz a ressonância. A gente não vai brigar por causa disso. Meu objetivo é, prima non nocere, não cause mais lesão. Segundo, sedalum dolorum. Segundo, alivie a dor e o desconforto do paciente. Para isso, na imensa maioria das vezes, eu não preciso de fazer uma ressonância. Eu preciso de identificar a causa da dor, avaliar a forma dessa articulação. Existem algumas variantes anatômicas. Eu costumo pedir um raio-x para a gente avaliar a articulação, a saúde óssea, a altura da patela, se não existe uma alteração aqui nesse sulco, se não existe artrose, porque o bom e velho raio-x também é o melhor exame para ver artrose. O que é artrose? A artrose é quando existe uma degeneração aqui na superfície de contato de um osso com outro osso. E a gente precisa avaliar a situação da cartilagem da patela. O exame de entrada é o raio-x. O raio-x estiver normal, a gente tem condições de falar que aquela articulação ela não tem artrose, ou pelo menos não tem artrose grave. Então, você não pede ressonância? Eu peço a ressonância se eu desconfio de lesões associadas ou se eu já iniciei o tratamento e o meu amigo paciente não melhorou. Aí eu sigo a investigação e peço a ressonância. A ressonância magnética do joelho, minha gente, ela tem uma incidência muito grande de falsos positivos. O que é falso positivo? Falso positivo é quando a pessoa traz no laudo da ressonância alterações e a gente não encontra essas alterações quando examina, quando a gente conversa com o paciente e eventualmente até numa cirurgia. O exame complementar é para complementar o diagnóstico. Por que eu estou falando isso e dando essa ênfase? Porque, meus amigos, a grande maioria das pessoas que faz o exame de ressonância magnética do joelho, elas trazem no laudo uma descrição de condropatia patelar, grau 1, grau 2, grau não sei quanto. A maioria das pessoas tem na descrição do laudo da ressonância, tem condropatia patelar. Tempo atrás era muito comum escrever condromalácia patelar. Agora já está mudando o nome para condropatia patelar. O que é isso? É a degeneração da cartilagem da patela com o fêmur. Mas você está falando de um jeito que parece que você não se preocupa. Por que isso? Todo mundo que se locomove, que vai e que vem, que sobe, que desce, que senta e se levanta, tem a superfície da patela mais espessa. Por isso aqui é uma alavanca, o peso quase todo do corpo vai aqui na articulação da patela com o fêmur. Quando a gente está subindo ou descendo escada, rampa, quando a gente sai da posição de cócoras ou de uma cadeira, um sofá muito baixo, é natural que nós tenhamos a superfície aqui da patela com sinais de aumento da densidade. A gente tem que saber interpretar esses exames. Muitas vezes os radiologistas eles estão longe dos pacientes, algumas vezes, ou de vez em quando, talvez, raramente pode acontecer por aí, da gente fazer uma ressonância, o radiologista não examinar o paciente. Muitas vezes o radiologista que faz o laudo e assina está até em outra cidade e não é incomum a gente ver radiologistas com outros CRM de outros estados fazendo o laudo da nossa ressonância. Quem solicitou a ressonância, o médico que levantou da sua cadeira e foi até a maca examinar seu paciente, ele tem condições de saber o que ele está procurando no exame que ele solicitou. A condropatia patelar, ela muitas vezes é supervalorizada nos laudos da ressonância e até mesmo pelos pacientes que estão ansiosos em relação a descobrir a causa da sua dor e a melhor forma de tratar. Existe outro exame que é a tomografia. A tomografia é um exame, inclusive, mais detalhado do que a ressonância para o caso de avaliação da articulação do fêmur com a patela. Mas essa investigação ela é particularmente importante nos casos de instabilidade patelar. Então, eu não vou me ater nos detalhes da ressonância. Minha gente, como é que a gente trata? Eu estou com uma dor no joelho quando sobe dessa escada, quando eu fico muito tempo sentado, eu não posso viajar 100 km de carro, porque eu já fico com dor na frente do joelho, uma instalação sem fim. Como é que eu faço para resolver esse problema? Mais simples do que parece. Mas daí, para isso, a gente tem que voltar aqui na anatomia e também conversar sobre umas regrinhas da natureza, sobre umas leis da criação.
Existe na natureza uma lei chamada lei do uso do desuso, que vale para o músculo. Um músculo cresce quando a gente solicita que ele trabalhe. E quando o músculo não é solicitado, ele diminui de tamanho. Eu quebro meu braço, daqui 30 dias eu tiro meu gesso, tiro a tipóia. Meu braço está só pele e osso. Por que isso? Porque ele ficou 30 dias de repouso. É suficiente para a pessoa perder uma grande quantidade de massa muscular. E a pessoa que não faz exercício físico regular e constante, também é uma pessoa que tende a ter menos massa muscular. E o que tem a ver massa muscular com dor na frente do joelho? Tudo! Quando a pessoa malha, o músculo cresce. Se a pessoa não malha, o músculo vai diminuindo de tamanho, não vai? Ele vai diminuindo de tamanho e vai afinando, não vai? E vai perdendo diâmetro, e vai ficando mais fino. Só que a lei da natureza é clara. O músculo perde tamanho em todos os sentidos. E ele não perde tamanho só na largura e fica mais fino, ele perde tamanho também no comprimento e fica mais curto. Então, se meu bíceps, que serve para fazer isso, na verdade o músculo serve para fazer, o bíceps serve para fazer isso e isso, mas não vem ao caso, vamos supor que ele só serve para fazer isso. E eu não malho, meu braço vai ficando mais fino, mas o meu bíceps vai ficando mais curto, e chega uma hora ele fica tão curto que ele começa a dar dor aqui e aqui, pelo aumento da tensão, do estresse, da fadiga. Aqui no nosso joelho isso é particularmente importante, porque à medida que a gente vai perdendo massa muscular, a nossa coxa vai ficando mais fina, o nosso quadríceps vai ficando mais fino, vai perdendo diâmetro, ele também perde tamanho, no comprimento vai ficando mais curto. Veja bem, quando o quadríceps fica mais curto, o que acontece com a patela se o quadríceps encurtar? Ele vai puxar a patela para cima, ele vai causar uma migração para a parte mais próxima do centro do nosso corpo e a patela vai subir. Se isso acontecer 1 milímetro, meio milímetro, 2 milímetros, esse pouquinho de nada já é capaz de causar um aumento muito grande da pressão que a patela exerce no fêmur quando a gente dobra o joelho. Depois que a gente dobrou o joelho, aí a gente resolveu esticar o joelho. Quando a gente puxa a patela para servir de alavanca, causa uma pressão maior ainda aqui no fêmur, onde ela deve correr de maneira mais natural, por causa de uma perda de massa muscular que faz o quadríceps encurtar e traz a patela para cima. E como é que a gente vai resolver esse problema de uma patela que está correndo muito apertada aqui na frente? Tão apertada que ela começou a fazer croque, 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 croque. Só tem uma maneira, respeitando a lei divina da natureza, do uso do desuso, e começar a usar o nosso quadríceps. Existe um músculo muito importante também aqui que eu não falei, mas que é importante na parte de dentro da coxa. Aqui, ó, são os fechadores das coxas, os fechadores dos quadris, os adutores dos quadris, que também são muito importantes para melhorar a posição da patela aqui no seu sul. Então, minha gente, só tem um jeito de tratar isso daqui, aumentando o tamanho dos nossos músculos. A gente aumenta o tamanho dos nossos músculos, como? Malhando. Quando a gente malha, o músculo vai ficar um pouco mais largo e ele vai ficar um pouco mais comprido, e quando a gente dobrar e esticar o joelho, vai correr com mais naturalidade, com menos pressão aqui no seu sulco. Ah, mas eu não gosto de malhar, eu tenho horror a malhar. Bom, aí você tem que saber o que você odeia mais. Se você odeia mais malhar, fica com a dor. Eu detesto muito mais a dor do que a academia. Ah, então tá fácil, fica com a academia. O fato é que não dá para escolher os dois. Quem não faz exercício de maneira regular e constante, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, vai começar a ter dor no joelho. Esse é um dos extremos. O outro é aquela pessoa que faz exercício de maneira muito intensa, pesada, exacerbada, começa a ter dor na frente do joelho também. Tanto a ausência de malhar, quanto malhar demais, principalmente quando a gente faz os exercícios solicitando demais esse mecanismo aqui de esticar o joelho, de extensão do joelho. Que tipo de exercício fazer? Não adianta a gente falar, eu vou para a academia, vou aproveitar e vou unir o útil ao agradável, vou perder uns 20 quilos de peso aproveitado. Não vai resolver, porque se você fizer isso, talvez a dor até aumente. Por quê? Você não está mandando malhar? Sim, mas existem dois tipos de exercícios. Existem os exercícios aeróbicos e existem os exercícios isométricos.
Os exercícios aeróbicos são aqueles, como o próprio nome fala, que aeram os nossos tecidos, eles servem para oxigenar o nosso sangue e, com isso, o resto do corpo, consequentemente. Esses exercícios são a corrida, caminhada, dança, vôlei, futebol, etc. Não adianta você começar a fazer academia e ir direto para a esteira, ficar uma hora na esteira para queimar caloria. Você vai fadigar mais ainda a sua articulação da patela com o fêmur e vai piorar a dor e a pessoa se sente desestimulada. Você tem que pensar no seu bem-estar, no seu lazer. Por quê? Porque o peso, na imensa grande maioria das vezes, não é a causa da dor. É muito comum, minha gente, a pessoa vem no consultório com obesidade e fala assim: o meu cardiologista mandou perder peso porque eu estou com dor no joelho. Às vezes precisa perder peso para baixar a pressão, diabetes, colesterol, etc. Quantidade de obesos lá na fila, esperando uma consulta de ortopedia com dor no joelho, é a mesma quantidade de obesos que tem lá na fila do banco. Não é mais, é um mito. É muito comum a pessoa chega aqui e fala: o doutor mandou vir aqui pegar um laudo do ortopedista para fazer uma cirurgia bariátrica, porque eu preciso perder 40 quilos, senão eu vou morrer de dor no joelho. Ah, mas eu quero, meu médico mandou fazer o laudo. Vai fazer a cirurgia bariátrica. Doutor, eu fui lá, fiz a cirurgia, me prejudiquei minha absorção das vitaminas, agora eu estou com osteoporose, eu estou com isso, estou com aquilo, e a dor do joelho piorou. Eu perdi 40 quilos, a dor piorou. É comum isso acontecer porque quem perde massa muscular de maneira rápida perde principalmente às custas dos músculos. A proteína dos músculos, que acumula energia usada para a gente movimentar, é uma molécula que ela é queimada com mais facilidade pela natureza do nosso corpo do que as gorduras. A gordura é o último estágio das nossas reservas energéticas. Isso é uma sabedoria divina que a gente pode discutir num outro momento. Nossos músculos só são preservados se a gente usá-los. Senão, a natureza entende que esse músculo é desnecessário e vai queimá-lo. E quem fez uma cirurgia bariátrica não pode malhar, porque fez uma cirurgia na barriga e aí precisa ficar 30, 60, 90 dias sem malhar e acaba que fica em repouso, perdendo peso rapidamente, invariavelmente vai perder massa muscular e vai piorar a dor no joelho. Então, moral da história, não faça cirurgia bariátrica pensando na melhora da dor no joelho. Faça cirurgia bariátrica pensando na obesidade como problema de saúde pública, que deve ser encarado como tal, mas não para aliviar sintomas de dor no joelho, beleza? Se não é para ir para academia, ficar na esteira, nem na bicicleta e nem jogar futebol, o que é para fazer? É para malhar, isometria, contração e peso. Ah, eu vou fazer agachamento, agachar até embaixo, subir. Não, porque se você está com uma dor na frente do joelho, você vai agachar até embaixo, vai apertar a patela até embaixo. Aí, depois, quando você puxar isso aqui de volta, vai machucar mais. Mas você não falou que eu tenho que fazer engrossar a perna malhando? Como é que eu vou fazer isso sem dobrar o joelho? É possível? Sim, é perfeitamente possível. A gente não precisa dobrar a nossa junta para o músculo crescer e para a gente malhar o músculo, para a gente ganhar massa muscular. A gente precisa só de duas coisas. A gente precisa de contração e a gente precisa do tempo sob a contração. Simples, desse jeito. Eu posso, inclusive, nesse momento, estar aqui malhando sem vocês nem desconfiarem. Um monte de gente faz isso aí. Vamos, por exemplo, então fazer leg press. É bom? Ótimo, desde que você faça da maneira correta. Como é que você vai fazer o leg press? Deita lá na maca do exercício, estica os quadris para cima, 90 com o joelho esticado, põe o peso e daí você vai dobrando o joelho, só que você só vai flexionar, dobrar, fletir, trazer o joelho 30 graus. E aí você segura e mentaliza na sua cabeça, no seu cérebro, na sua imaginação, o tempo que o joelho viria até o final e voltaria. Você mantém a posição com o peso, porque o que faz ganhar massa muscular é essa contração que você mantém com o peso. Outra coisa, diminui o número de repetições em cada série e faz cada repetição de maneira mais devagar, com menos movimento na articulação e com mais peso. Eu estou com dor no joelho e eu vou aumentar o peso? Sim, é assim que eu oriento meus amigos que vêm aqui pedir uma orientação de como ficar sem a dor no joelho. Do mesmo jeito que com 30 dias a pessoa perde a massa do corpo toda porque ficou de repouso, com 30 dias a pessoa também recupera muita dessa massa muscular perdida. Com 3 ou 4 semanas, no mais tardar 6 semanas, se você estiver malhando certo, você
vai resolver os seus sintomas de dor no joelho. E tá caindo um monte de chuva lá fora. Não, aqui porque tá acabando. Estou falando, galerinha, malhar, não estou falando alongar. É importante, no caso da síndrome femopatelar, alongar atrás. Mas aqui na frente não. Se você fizer isso daqui e ficar fazendo isso, você está com dor na frente do joelho. Aí você vai ficar apertando mais ainda a sua patela contra o seu fêmur. Você acha que vai melhorar fazendo isso aqui que eu fiz agora? Então não faça isso, tá? Só alonga a parte de trás. É incrível, né? Mas é assim que eu trato meus pacientes, é assim que eles melhoram. Se vocês quiserem resolver esse problema de dor anterior no joelho, faça o que eu estou falando, que vocês vão melhorar. Se não melhorar, aí tem que fazer uma ressonância, identificar outras causas, caçar alguma alteração oculta que deve estar tendo, tá? Então quer dizer que de cada 10 pessoas que vai no seu consultório com dor no joelho, 8 você não passa remédio, não passa joelheira, não passa bengala, não passa repouso, não passa cirurgia? Sim. E ainda melhora com 3, 4 semanas? Sim. Ué, mas eu ouvi dizer que o joelho, quando dá problema, é problemático e não sara. Não. Tem vários vídeos aqui no meu canal mostrando que joelho é uma coisa que tem solução. A grande maioria dos joelhos sintomáticos não necessitam cirurgia. Eu achei por bem fazer esse vídeo, achei inclusive que eu demorei a fazer esse vídeo, porque se a maioria esmagadora dos pacientes não precisam de cirurgia quando tem um problema no joelho, por que é que o seu canal só fica falando de cirurgia do joelho, e cirurgia da mão, e cirurgia do sei do quê? Eu preciso fazer um vídeo falando da maior causa de dor no joelho, de como tratar, minha gente, porque é um mito que o joelho, que uma vez deu problema, sempre vai ser problemático. Não. Existem muitos joelhos que a solução é difícil, porque existem situações no joelho que são incuráveis, como, por exemplo, a artrose. Se a pessoa tem uma artrose grave aqui na articulação da patela com o fêmur, ela vai ter esses sintomas de maneira mais exacerbada e, infelizmente, o ser humano não sabe um tratamento para fazer a cartilagem voltar como era antes. Deus não passou para a gente ainda a receita que ele usa para fazer a cartilagem, mas isso não significa que a artrose não tem tratamento. Tem tratamento sim, a gente discute sobre isso em uma outra oportunidade. Beleza, meus amigos desse Brasil varonil? Gostou do vídeo? Deixa o like aí e se inscreva no canal. Um beijo e um queijo.